Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Vamos que vamos, família! Bem-vindos ao Adepate Podcast. Para o episódio de hoje, eu convidei um amigo que tem a minha admiração, um especialista em condomínios. Sim, conheci por meio da Brasconte, né, e me encantei com tua forma de palestrar e também com as suas ideias, condutas e direcionamento que faz muito sentido para que nós da área da engenharia, da patologia das construções, que prestamos serviços para condomínios, temos que entender para fornecer melhor, para vender mais. Ele que tem teologia na sua formação. Então, antes de mais nada, com toda certeza, ama e conhece de pessoas. Tem formação mais na parte de gestão de negócios imobiliários, já trabalhou recuperando empresas quebradas. Sabe lidar com problemas, é autor de livros, um tá aqui. Síndico gestor, consegue simplificar o complexo. É defensor da tese, o básico bem feito resolve. Tudo isso e muito mais nós vamos desfrutar aqui neste momento com o nosso amigo grande Ailton. Bem-vindo, Ailton. Felipe, muito obrigado, cara. É um prazer estar aqui com você no teu podcast, conhecendo aqui a tua equipe, o teu espaço. Aliás, parabéns, né? A gente se sente muito bem acolhido aqui. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu amo São Paulo. Né? Eu acho que você está privilegiado aqui, está num lugar incrível, né? Que bacana. Depois que a gente vence aqui o trânsito, parece que o céu se abre quando chega aqui na tua região. Mas é uma alegria muito grande poder aqui trocar essa ideia, compartilhar a experiência e vamos aprender junto aqui. Vamos Bora. junto. Ailton Tertuliano, assim que fala? Sim. Tertuliano. Já de cara, como que você entrou no universo de condomínios? Já que você ensina tanto para síndicos, autor, palestrante, consultor, mas na verdade você não é do nascimento profissional nessa área de condomínios, né? Você não é um síndico profissional, você não trabalha especificamente nisso, isso que chamou a atenção uma vez em uma palestra, você soube muito bem lidar com isso. Como é esse universo de ser tão especialista em condomínios e quando começou esse processo? Legal. Bom, eu atuei durante um bom tempo como consultor de empresas com um foco bem específico. Turnaround, recuperação de empresas em crise. Então, eu era um consultor de soluções para quem estava à beira da falência. E o meu cliente era realmente esse, né? Um cliente em status de falência. E quando você lida com esse tipo de gravidade de situação, né, ao tratar de empresas, por exemplo, nós estamos falando aí da vida das pessoas. Aquilo tem um impacto direto na família, na casa, nas emoções, na saúde. E como a minha formação básica ela é teologia, né, você colocou aqui no início, isso me fez caminhar para a relação com pessoas. Então, meu negócio sempre teve a ver com gente. E tem a ver com construção com pessoas. Então, quando eu fui ser consultor de recuperação de empresa, começar pela recuperação do indivíduo empresário. Porque, na realidade, a empresa estava sofrendo por causa do erro do próprio empreendedor. E muitas vezes era confundir o CPF com o CNPJ, tomar decisões sem planejamento, atuar de maneira desorganizada, não ter controle,
né? Então, eu tive clientes, por exemplo, que evitavam as faturas e os boletos, como se eles pudessem se resolver de maneira mágica, né? Não quero nem saber Se eu desse não problema. vejo, não é um problema. Não tem problema. Mas eu lidei com muitas situações dessa natureza e aí atuei com diversos segmentos. Várias empresas de segmentos diferentes e acabou que eu me achei numa agência de viagens, atuando num setor bastante sensível da agência, que é o setor de reembolso. É onde você pega o boi pelo chifre. Eu até brinco, é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque ali está a maioria dos grandes problemas de uma agência de viagem. Imagina uma viagem frustrada, um pacote que a pessoa comprou e não era aquilo, noivos que compraram uma lua de mel e não foi bem sucedido, e aí vai solicitar então o reembolso, a devolução do seu dinheiro, e aí tem toda uma complicação, toda uma burocracia, e aquilo ali era o inferno da agência. E aí eu fui para atuar com aquilo. A gente precisava trazer agilidade e resultados, nós tínhamos um corpo jurídico e a gente acabou trocando, né? Então foi demitido esse advogado, contratamos um novo advogado por indicação e quando chegou esse novo advogado eu comecei a demandá-lo com muita força, eu preparava minutas de acordo, já dava para dar velocidade no processo. E aí numa das audiências pela agência, eu estava como preposto, a gente estava assim aguardando para entrar na audiência e o advogado falou para mim e falou assim: Ailton, você não é advogado, você não é o administrador da empresa, você não é o financeiro, mas você põe a mão em tudo, cara. O que você faz? Aí eu expliquei para ele, cara, eu sou um consultor de soluções. E quando eu expliquei o meu trabalho, ele disse assim: eu preciso contratar um cara como você para o meu escritório. Eu falei, mas por quê? Você está com um problema? Ele falou, não. Ele era um advogado muito bem sucedido na área empresarial e trabalhista, só que ele queria crescer num segmento que era o setor condominial. E ele disse, eu quero fazer um movimento com o meu escritório para trazer para esse segmento e eu quero crescer, decolar nesse segmento. E eu acho que você é a pessoa ideal para me ajudar nesse processo. Achei aquilo legal, falei, cara, vamos conversar. Aí ele marcou uma reunião e foi muito curioso, que ele é um cara hiper-humano. O nome dele é Eduardo Rachid. Muita gente conhece o setor condominial, o doutor Eduardo Rachid, uma figura fantástica. Marcou uma reunião na padaria com a esposa dele, levou a esposa dele para contratar um consultor. E quando a gente conversou, falamos dos planos e tal, eu falei da minha visão para o escritório dele. E quando terminou aquela reunião, depois ele me ligou e falou assim, minha esposa falou para te contratar. Então aí o que acontece? E houve uma coisa muito engraçada, que quando ele falava para mim como estava o momento da empresa e tal, situações, números, tal, eu falei, cara, vamos preparar essa empresa. Ele tinha, chegando a algo em torno de 30 clientes e tal, eu falei, nós vamos tornar um escritório com mais de 100 clientes. Então nós vamos olhar para esse alvo e vamos construir isso aqui. Tá? Então a gente mira para o alvo, vamos estabelecer a nossa visão e vamos construir agora os caminhos para chegar a essa visão. E ele me falando hoje, né, ele fala assim, Ailton, quando você falou aquilo, cara, eu não acreditava, era impensável esse tipo de coisa. Porque nós estávamos falando de idos de 2018, a gente não tinha uma cultura de contratação de advogados na nossa região por contrato de partido, que é aquele contrato mensalista, né, com um assessor jurídico de fato do condomínio, dar uma assistência permanente e também receber um honorário recorrente. Não tinha essa cultura e era esse plano. E acabou que esses dias a gente estava tomando café e falou assim, mais do que passei de 100 clientes. E ele falou assim, cara, aquela visão é uma realidade. E isso foi algo fantástico. Então, quando eu entrei para atuar no escritório, não tinha que apenas aprender sobre um escritório de advocacia. Era o primeiro escritório de advocacia que seria o meu cliente, mas também um segmento totalmente diferente. Felipe, eu nunca morei em condomínio. Minha vida era de condomínio, era a experiência de portaria, de chegar, me identificar e subir no prédio, né? Mas aí eu fui entender o segmento. Só que o que acontece? Eu sou um cara que atua com um método. E eu sou um estudioso. A primeira providência que eu tomei quando eu cheguei foi me formar. Eu fiz os 3 melhores cursos de síndico profissional que havia na época. Um que era o da Gabor RH, que hoje é síndico 5 estrelas. Fiz Town Square e fiz o curso da professora Roseli Schwartz. Eu fiz essas 3 formações. Eu paguei pelas formações. Comprei livros, fui me envolver em eventos, fiz viagens, fui buscar conhecimento. Eu me inscrevi num curso de gestor de negócios imobiliários. Porque na minha cabeça, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com Rachid e comecei a olhar para aquele segmento e apareceram os primeiros resultados no escritório, eu falei, opa, isso aqui é um segmento bilionário, isso aqui é fantástico. E eu comecei a descontinuar com os clientes de outros segmentos e me concentrar no condomínio. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o Dr. Eduardo Rachid, que ele me apresentou para o setor condominial, me apresentou para empresas
E sempre nesse contexto, o empresário desesperado, assustado, preocupado. Quando contava a história para o advogado, Rachid, conheço um cara que você precisa conversar. Você tem que falar com a Ailton. E eu era fatalmente contratado, comecei a montar minha carteira no condominial. Aí eu entrei para o setor condominial. Fui ajudando empresas a crescerem. Tive um sucesso muito grande com uma empresa em que havia um conflito entre sócios. Então, eu cheguei lá porque eles estavam no conflito, então a empresa não estava dando certo, não dava resultado suficiente para manter todo aquele sócio. E chegou, então, o empresário o Dr. Eduardo Rachid disse, eu vou vender a minha empresa, vou levar a minha parte em dinheiro, em terreno, em carro. Ele falou, cara, não faz isso. Vou te apresentar um cara. Quando ele me apresentou esse empresário, o empresário me contou a história. Falei, cara, nesse conflito de sócios não dá para eu entrar. Porque na briga entre vocês, quem vai tomar tiro sou eu. Então, eu preciso de uma posição tua. Você quer ficar na empresa ou você vai sair da empresa? Não, eu quero ficar com a empresa. Então, eu vou fazer um plano para comprarmos a parte do teu sócio. Aí eu montei um plano para ele. Naquela época, a empresa faturava R$250 mil. Fizemos um plano de fazer uma oferta de 50% de um faturamento. Aquele faturamento bruto, você sabe que não é o líquido da empresa. O líquido da empresa é 7% daquilo ali. O cara olhou para aquela conta e falou assim, aceito. E cadê o dinheiro agora para pagar? Fizemos um plano de pagamento, ele fez um empréstimo bancário, deu metade do valor, R$60 mil em dinheiro e parcelou o restante em 10 vezes. Começamos a trabalhar juntos. Aquela empresa, em torno de 2 anos, ela saiu de 250 mil de faturamento para 2,5 milhões de faturamento. Ela cresceu 10 vezes. Se você me perguntar o que você fez, Ailton, para mudar isso, eu posso dizer para você que eu chovi no molhado. Fiz o básico bem feito. Era só ajustar as coisas básicas. Fazer as coisas acontecer ao seu tempo. Com planejamento, com organização, direção e controle. É o que eu ensino no meu livro. De novo, os 4 pilares. Os 4 pilares. Planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, a ideia é a seguinte, você tem que colocar no papel. Então, vou estabelecer uma visão, um plano, uma rota, beleza. Organização, vamos pôr tudo em ordem aqui agora. O que a gente tem aqui? Então, nós vamos ordenar essas coisas. A direção, a ideia de liderança mesmo, de dar sentido. E aí também tem a ver com ritmo e dinamismo. E controle, é ali, ó, todo dia, linha por linha. O dinheiro começou a aparecer, os resultados apareceram e tal. E foi muito legal, porque isso foi uma escola incrível para mim. Porque nesse processo, quando você está numa empresa com dificuldade, você tem que pôr a mão em tudo. Então, eu fui o cara que estava atrás da mesa do planejamento, mas também pus a mão na massa na hora de organizar, estive em assembleias, sabe? Eu estava lá como controller das finanças, então eu mergulhava nas empresas. E fui tendo sucesso. Chegou uma hora que eu fui apresentado a um grupo que gostou do meu trabalho e me fez uma oferta de participação. Eu estava trabalhando já num plano de expansão dos negócios deles. Abri um escritório, saí, abri outro, saí. Eles olharam assim, não, nós não queremos que você saia. Nós vamos te dar uma parte, um equity, e você vai abrir novas praças de atuação para nós e você passa a ser sócio do grupo. Aí eu migrei de consultor para empresário no setor. E aí o meu ativo era o meu conhecimento. E aí não era só conhecimento apenas, né? Tinha uma comprovação de resultado. Claro. Que tinha sucesso. Sim. E aí eu fiz essa migração. Então eu saio de uma situação de lidar com quem estava com muita dificuldade para encontrar um cara em paz, mas com aquele calor, né? Aquela chama no coração de crescer. Então vamos bagunçar isso, porque uma empresa para crescer ela vai bagunçar de novo, né? Vamos bagunçar esse negócio, vamos fazer crescer. E aí eu fui aplicando toda aquela experiência e história, né? E track record em recuperação, também dentro do setor condominial, e agora eu atuo como um empresário do setor. Aí eu dou uma outra virada. E aí estou colocando muito disso nos livros, vai sair um segundo livro, né? Trazendo conhecimento dessas experiências e como um empresário ou síndico poder aplicar isso na sua gestão. E aí eu acabo sendo uma figura meio que um coringa, porque a maior parte do tempo no setor condominial, eu não trabalhei com foco no síndico. Eu trabalhei com foco nas empresas que servem ao setor condominial. Para ajudá-los como eles poderem chegar nesse segmento, vender, crescer, permanecer crescendo e vencendo. Só que uma ferramenta muito importante nesse segmento é você entregar alguma proposta de valor. Aí eu entrego educação para a gestão, para o síndico. E aí é assim que eu acabei chegando nesse segmento. E se apaixonou por ele? Total. Vive tranquilo aí agora, entendendo que tem muita crescimento. Até moro em condomínio hoje. Olha aí, ó. Agora, a gente poderia... 2 coisas. Primeiro que esses 4 pilares,
nós podemos aplicar nas nossas empresas, né? Total, Assim, total. podemos ler esse livro e adaptar ao nosso negócio, né? Com toda certeza. E, na verdade, o que você fez é dar uma cara de empresa para os condomínios, porque muitos condomínios, e ainda hoje, entendo que, por números que a Brasconde sempre traz para nós, o grande Reginaldo, um abração para ele, a grande maioria dos condomínios não possuem síndicos que estão ali profissionalizados, vamos chamar, né? Que lidam como a sua profissão ser síndico. E isso faz com que a maioria dos condomínios ainda hoje tenham aquela gestão que não tem a visão de uma empresa. Você tem essa visão também? Exato. Eu tenho até uma crítica em relação ao próprio síndico profissional. Tá? E eu quero colocar aqui, que é um tema bastante polêmico, mas eu gosto de tocar nessas feridas. Quando se trata de profissionalismo, tem a ver com método. Tá? Você não forma um profissional sem um método. Tá ok? Então, hoje nós temos o dentista, o profissional dentista. Nós tínhamos na história antiga o tiradentes, que era o corajoso com um alicate na mão, o bastante para poder pôr na tua boca e arrancar o seu dente fora. Tá? Então, havia uma habilidade manual, havia uma coragem na cabeça, mas não tinha muito bom senso, nem muito método. Aliás, muitos até estabeleciam métodos, mas conforme as coisas vão progredindo, isso vai se tornando um manual para que o próximo dentista ele vá seguindo uma forma correta de se fazer. Mas você sabe que até a gente chegar ao ponto de que você faça uma extração saudável e as pessoas saem felizes, muita gente morreu no processo. Tá? Então a gente ainda está nessa construção. Nós não temos um setor profissionalizado, Perfeito. Porque não temos um método. Então eu não gosto do termo síndico profissional. Porque dá a entender que já está Não profissionalizado. está profissionalizado. Eu gosto da ideia de síndico externo. E ele é um síndico empresário. Então, se eu tenho, por exemplo, hoje uma empresa que atua na sindicatura... Talvez síndico empresário... Isso. Então, eu tenho uma atividade econômica no setor condominial fazendo gestão de condomínios. Tá? Perfeito. Aí, atrás disso, vai estar uma formação de administração, de contabilidade, de engenharia, advocacia, o que seja. Mas aí o que acontece? Eu tenho uma atuação como empresário. Se eu vou trabalhar com a ideia de um profissional, eu tenho que ter, de fato, uma formação, um método, uma entidade por trás que vai dizer que esse cara está fazendo certo ou não, um código de ética, tem uma série de coisas. Porque o engenheiro é um profissional habilitado. Só que uma vez que ele recebe essa habilitação, ele recebe também uma carga de responsabilidade e olhos atentos para o que ele está fazendo. Porque eu, como cliente, vou contratar o profissional engenheiro para fazer a minha casa. Se ele não faz conforme o engenheiro deve se posicionar, eu vou correr para quem? Aí eu vou para as entidades que vão me socorrer. Então, o que nós temos hoje no mercado? Nós temos um mercado em formação, um mercado em construção, e aí o que acontece? Há de se estabelecer o método como as coisas vão funcionar muito bem. E o que eu vejo muitas vezes? Eu vejo o síndico externo chegando no condomínio com uma proposta muito mais ligada de ser um economizador do que, de fato, um gestor, e ele sai cortando coisas no condomínio, que são, vamos dizer assim, vou usar um termo bastante interessante aqui, incortáveis. Não tem como. Eu não posso tirar do orçamento, por exemplo, a responsabilidade com a estrutura. E se eu sou, de fato, um profissional... Eu olho para o orçamento de uma estrutura, um edifício, eu tenho que trazer a engenharia para dentro do meu orçamento. Eu não posso deixar de fora. E ela não pode ser um ponto do meu orçamento para atuar simplesmente na questão corretiva da coisa. Ela tem que estar no ambiente do preventivo, mas também tem que estar no processo decisório. E aí eu gosto, por exemplo, do engenheiro como assessor contínuo do condomínio, também contratado por contrato de partido como advogado. Então, se eu tenho, por exemplo, no condomínio, no meu orçamento, um olhar profissional, eu vou olhar para esse orçamento e vou pensar o seguinte: o condomínio precisa de segurança, o condomínio precisa de assessoria jurídica, o condomínio precisa de caixa saudável, o condomínio precisa de engenharia, o condomínio precisa de limpeza, mas o condomínio também precisa de valorização. Então, eu tenho que olhar para tantos detalhes que quando eu faço a construção de um orçamento, eu digo, ó, isso aqui é um mínimo irredutível para fazer o básico bem feito. Veja bem, não estou falando sofisticado. Eu estou falando do básico bem feito. Mas o síndico poderia estar assistindo aqui, comentar aqui com a gente, dizendo, eu entendo, só que a conta não fecha. Como fazer a conta fechar? Perfeito. O que está faltando, então, para esses síndicos, para esses condomínios, que ou tem a visão, ou, de fato,
parece que a conta não fecha, por isso que tem que cortar a engenharia, o cuidado com a estrutura. Então a pergunta é se de fato a conta não fecha. A minha eu parto do seguinte pressuposto, fizeram no início a conta errada. Porque qualquer conta para ela fechar, primeiro tem que ser a conta certa. Vamos dizer, vou falar a verdade? Tá? Então, por exemplo, a gente sai daqui para almoçar, tá ok? Vamos sair daqui. Aí nós vamos sair para almoçar. Aí o que acontece? A nossa visão vai estabelecer aonde a gente vai almoçar. Sim. A gente pode comer um dogão na esquina, o nosso orçamento com um dogão na esquina é 10 pau para cada um. Uhum. Ou a gente pode ir numa churrascaria. Aí a gente já está falando de 150, 200 reais para cada um. O que vai determinar se o orçamento fecha ou não fecha, se a gente cabe naquele orçamento, é a visão de futuro que a gente tem, aonde a gente quer almoçar. Então vamos trazer isso para o condomínio. Aonde a gente quer viver? Que qualidade de vida a gente quer ter aqui neste lugar? Porque a qualidade de vida também está muito ligada com a cultura que te cerca. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa não tem necessidade de ter portaria. No Brasil tem necessidade de ter portaria. Por quê? Porque lá existe uma cultura que cada um que tem a chave tem a responsabilidade de abrir e fechar. Aqui no Brasil, a gente não tem confiança de que a pessoa vai ter responsabilidade de abrir e fechar. Não precisaríamos ter portaria se todos os 60 condôminos daquele prédio com 60 apartamentos fossem responsáveis o bastante para abrir e fechar apenas o seu acesso. Mas não. O que a gente faz aqui no Brasil? Eu vejo isso no meu condomínio. A pessoa passa pela portaria e segura a porta para eu passar. Eu sou um estranho para ele. Talvez eu sou um estranho para aquela comunidade. Eu não posso entrar. Então eu tenho que ter consciência o bastante que aquele acesso daquela facial é minha, apenas para o Ailton. O Ailton entrou, fecha, passa pela clausura e o outro que se vira para ter esse acesso. Não é falta de educação você fechar o portão para que a pessoa possa passar pela identificação. Não, na verdade, nós temos muita gentileza. Às vezes a gente confunde gentileza com educação. Porque a educação, o que acontece? Faz sentido. A educação é de contexto. Tá? Eu lembro que uma vez eu estava falando sobre cidadania, dando uma palestra sobre cidadania, e aí a gente estava olhando, eu usei um exemplo bastante interessante. Eu estava numa escola, que era uma escola bilíngue, era uma escola para gente alta sociedade. E eu usei esse exemplo. E eu disse o seguinte, bom, cidadania nessa sala de aula, o que é? É eu olhar para essa janela e eu preservar essa janela. Eu não vou rabiscar essa janela, não vou quebrar essa janela, não vou cuspir nessa janela. Então, a minha ação cidadã nessa estrutura com a janela é preservar a janela. Agora, se pegar fogo nessa sala, a minha ação cidadã mudou por conta do contexto. Agora é pegar essa cadeira, estourar essa janela e salvar o máximo de colegas da sala que eu puder. Percebe como mudou a posição cidadã simplesmente por conta do contexto? Sim. Aí tinha uma menininha que falou assim, tio, eu entendi. Eu faço equitação. E eu entendi o porquê que a gente tem que sacrificar o cavalo. A gente ama o cavalo, cuida do cavalo, mas se o cavalo quebrar a perna, a minha ação cidadã é segurar a minha emoção e deixar sacrificar o cavalo. Cara, aquilo foi incrível. Porque a gente percebeu, mudou o contexto. Então, vamos lá. No contexto de segurança condominial, eu não tenho que ter essa gentileza, eu tenho que cumprir o regimento interno. Sim. Tá? E, por exemplo, eu tenho um amigo que foi trabalhar na Ford, na Inglaterra. E quando ele chegou lá, brasileiro, aquela coisa, sentou na vai de trabalho, até como viu teu pessoal aqui, né? Um do lado do outro. E tinha um inglês do lado dele e com CDs na bancada. E ele começou a falar, pô, que legal, gosto desse CD, posso ouvir? Aí o inglês puxou o CD e falou, não. A música é minha. Eu paguei por essa música. Se você quiser ouvir, você vai ter que comprar e pagar pela música. Percebeu a mudança de cultura? A gente não tem nenhum problema de pegar o teu trabalho, um só paga e todo mundo usufrui. Lá não. Cada um vai comprar e pagar o seu. Então, aquele acesso, ele é meu. E por isso eu não preciso ter um porteiro. Se você chegar hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, eu lembro que eu fiquei hospedado num condomínio, um apartamento de um amigo na Flórida, e, cara, um condomínio grande. Não tinha porteiro, não tinha nada. Só que se você abre, entra e fecha. Sabe? Abre, fecha e tal, cada um com sua responsabilidade. E não deixa entrar um estranho. Aqui no Brasil a gente não pode. Então o que a gente faz hoje? Eu sou obrigado a ter 80% do meu orçamento comprometido só com portaria, porque eu não tenho cultura. Então, esse contexto vai estabelecer agora o meu orçamento e eu tenho que fazer um orçamento do mínimo irredutível para a minha realidade. Então, o orçamento que tem que fechar é o orçamento certo. Se você disser para mim, eu não posso ter um engenheiro no meu orçamento porque não fecha, mas se esse prédio cai,
E você está morando numa estrutura que ela tem pontos sensíveis. Nós estamos vendo um monte de construção aí, né? De bloco estrutural, uma série de coisas. E tem um monte de gente que não tem ciência nenhuma de onde está e estão fazendo alterações naquela estrutura que você, como engenheiro, sabe que você não passa embaixo. Sim. Tem coisas que você olha e você fala que, cara, aqui eu não entro. E aí, o que acontece? Eu tô ali como síndico, responsável legal daquela estrutura, tô pondo meu CPF na frente e eu vou dizer que eu não vou ter um engenheiro, eu não vou ter um advogado, eu não vou ter uma empresa me auxiliando para fazer a administração e não vou pagar bem por isso? Ou seja, eu não tô entendendo o que é fazer orçamento. Exato. E aí, quando você pega condomínios já estão estabelecidos e erraram no nascimento, a gente sabe disso, né? Quem já tive essa experiência pessoal de comprar um apartamento na planta e os próprios corretores anunciarem que será um apartamento, um condomínio, com várias opções de lazer, com uma estrutura belíssima e o menor condomínio da região. Já tratando da taxa condominial como argumento de venda. E a gente sabe que não é assim, mas para muitos vai nessa mente. Daí a construtora estabelece uma administradora inicialmente, essa administradora já estabelece um orçamento prévio, porque não tem um condomínio estabelecido, já apresenta na primeira reunião, já com aquele valor bem enxuto, em razão do que já foi anunciado, todo mundo está esperando. Já ouvi até dizer que muitas vezes pode acontecer que nestes estabelecimentos de inicialmente já um valor mais enxuto, vem muito em situação da própria construtora, porque ela, no ato da entrega, ela ainda tem um estoque grande, então ela que tem que pagar a taxa condominial, então se ela tem lá 30, 40, 50, tantos por cento do empreendimento ainda, o valor para ela vai ser alto, então ela quer que tenha sido reduzido, então ela vai votar, ela tem peso de decisão numa assembleia, se a gente for ter que decidir um orçamento, para poder ser enxuto. No começo, de fato, você tem os custos menores, porque você não tem alguns problemas, só que é desde o dia 1 que você tem que fazer a previsão de aquilo que vai acontecer, porque, de fato, no nosso âmbito da construção, da edificação, a norma técnica NBR, a BNT NBR 5674 já estabelece 3 anos lavar a fachada, 1 ano fazer tal coisa, 6 meses fazer tal coisa, e vai precisar de recursos financeiros para que isso faça. Então, se você já desde o dia 1 estabelecer um valor, então o que aconteceu no nosso condomínio? Primeiro ano com o condomínio, um valor totalmente fora da realidade da região, bem abaixo, segundo ano tal, terceiro ano tal, nenhum tipo de ação feita, o prédio começa a ter problemas, aquele síndico ele é acusado de não ter sido um bom gestor, porque as coisas não estão sendo feitas. É destituído, porque não foi dirigente com a gestão. É destituído, ou acaba o mandato, pelo menos aí não se reelege. É eleito um novo síndico, a primeira coisa que ele faz, olhar ali o orçamento e falar, pessoal, vocês estão pagando R$600 de taxa condominial, mas o certo é pagar R$1.100, R$1.200. Como que agora aqueles condôminos vão aceitar dobrar a taxa condominial, ou não aprovam, ou destituem esse que está tentando fazer alguma loucura, e os síndicos ficam muitas vezes, como gestores, amarrados, né? Porque fazem a conta, precisa aumentar sobremaneira, porque foi feita uma conta errada, ou veio um passivo errado, e eu vejo muitos condomínios apenas vivendo em começar a fazer rateio. Então, a gente vai... Um laudo de fachadas, que às vezes 30, 40, 50 mil reais, aí tem que fazer rateio. Aí uma obra que tem que ser executada, aí tem que ficar 6 meses esperando para fazer rateio, e aí passa-se o tempo, a taxa condominial, R$600, mas tem mais 400, 500 de rateios para cobrir os buracos, né? Aquilo que é extremamente... Como sai disso, Ailton? Eu usei uma frase uma vez num curso que eu estava ministrando, explodiu a cabeça do pessoal. Eu falei assim, eu sou bastante técnico em relação ao orçamento. Tá? Eu acho que quando se trata de orçamento, a gente tem que utilizar o máximo de tecnicismo possível quando colocar as coisas no papel. Tá? E depois nós vamos discutir isso. Não se discute o que vai pôr no papel.
vai se pôr a realidade no papel. A minha realidade é essa aqui. É igual um exame. Você vai lá fazer um raio-x, uma tomografia, não vão contar a história para você. É o que é, perfeito. E aí o que acontece? Uma das minhas palestras diz o seguinte, eu sou adepto de que todo condomínio deveria começar com fundo perpétuo de pintura. Ponto. Instalar em assembleia de implantação fundo perpétuo de pintura. Se eu vou ter uma recorrência a cada 5 anos de ter que fazer adequação da fachada, então eu já faço o fundo perpétuo. Não importa o valor agora, Felipe. Tá? Eu posso começar com R$10. Eu crio um conceito. Então, o que acontece? Eu vou arrecadar um pouco de dinheiro, a cada ano eu vou aumentar aquilo, e aí a mágica do juro composto vai me trazer uma fração tão interessante que pode ser uma boa entrada para aquela obra, ou se o povo gostar desse método, ter o valor todo. Tá? Então, já começo aí. Então, eu acho que quando se trata de orçamento, é o que é. Não se conta história. Depois do orçamento feito, nós vamos perceber o seguinte, morar num prédio, 200 apartamentos na Vila Mariana, tal, nessa realidade, R$1,5 milhão de reais cada unidade, tal, o condomínio não pode ser menor do que X. Essa aqui é a nossa realidade. Quando começa a discussão, todos esses assuntos têm que ser tratados agora. Porque o orçamento vai funcionar o seguinte, essa é a realidade. Para a gente pagar menos, a gente tem que tirar coisas. Só que tem que ter consciência que ao tirar determinada coisa, você vai pagar um preço lá na frente. Por exemplo, eu não vejo isso, por exemplo, no debate do mundo automobilístico, por exemplo. Eu compro um carro hoje ciente que eu pago seguro, que ele custa R$1.200 o pneu, se furar. Eu pago R$30 de estacionamento aqui na frente, se eu parar 1 hora. O consumo eu de pago o pedágio, o consumo de combustível, aí eu uso aquela frase seguinte, meu carro é uma família. Quer dizer, eu tenho 2 famílias, eu tenho a minha família e mais o carro. Só que quando a gente trata de moradia e condomínio, a gente não está tratando com a mesma naturalidade. Não. Às vezes a gente deixa de comprar algum carro, o valor do carro ele é igual, mas a gente deixa de comprar porque sabe que esse carro, o seguro é maior, a manutenção é mais pesada, né? Tem todo um peso maior. Fala, não, eu consigo pagar o carro, mas eu não consigo pagar o pacote que vem pelo carro. É aí qual que é a consciência que a gente tem? Se eu não posso ter esse carro, eu não compro. E se eu não posso manter, eu nem compro ele. E qual que é a minha ideia sobre condomínio? Ao contrário. Se eu não posso pagar condomínio, eu não vou morar em condomínio. Você tem um apartamento antigo que não tem área de lazer, não tem nada. R$500 mil. De repente, você tá ali. Aí, de repente, surge a oportunidade, na planta, R$500 mil, um clube. A piscina aquecida, sauna, XPTO, tudo lá completo. Ótimo. Qual que é o problema? Você consegue pagar para manter isso tudo? Você consegue pagar para manter esse aqui. Mas é R$500 mil, eu vou poder morar num clube. Aí entra, e aí eu já vi vários. Tem como não ser mais aquecida a piscina? E aí outros condomínios, não, me perdoem, eu comprei aqui para ser aquecida, mas gasta R$20 mil por mês de gás para aquecer a piscina. Sim! Você achou que era o quê quando você comprou um apartamento numa piscina de raia de 25 metros aquecida, que vinha do nada? Tem uma fonte de água aquecida que jorra para dentro da piscina? Faz todo sentido. Não, e tem todo detalhe, e tem vários detalhes. Por que tem que ser o que é? Quando a gente pensa em cota condominial, ela é rateio de despesa outrora assumida. E esse rateio de despesa, o que vai determinar a minha cota condominial é a base desse rateio. Quanto maior o número de unidades, menor vai ser o meu condomínio. Por isso que, por exemplo, eu vou ter, uma associação com 800 lotes e o cara com uma casa de 5 milhões pagando R$500 de condomínio. Aí você vai falar assim, cara, mas ele paga R$500 de condomínio numa casa de 5 milhões e eu pago R$600 de condomínio num apartamento de 200 mil. Por quê? Porque a base de rateio ela é diferente, a estrutura ela é diferente, e aí para servir 200 é uma portaria, mas para servir 800 é uma mesma portaria. Então, eu tenho que olhar até para o projeto na hora de decidir. Só que uma coisa para quem é o gestor, que é quem a gente está falando agora, né, que é o síndico, ele tem que entender o seguinte, ele não tem que criar moda, não tem que reinventar a roda. A coisa é o que é. Então, quando ele ataca o problema como ele tem condição de ter sucesso. Quando eu lidei com empresas em crise, eu não contava história. A gente tinha que ler a situação. E tinha situação que não tinha salvação. Felipe, era simplesmente liquidar ativos, fechar a conta, passar régua, PP saudações. Não deixa de brincar de empresário, não cabe mais. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um curso de pós-graduação, encontrei uma amiga, no curso, estava tomando um cafezinho, falei, poxa, e o seu pai? E o pai dela foi um benfeitor de um projeto social que eu fazia parte. Eu fiz parte de uma organização norte-americana que promovia esportes americanos no Brasil.
chamado Upward Sports, e a gente tinha ligas de basquete, flag football, que é o futebol americano, sem equipamentos e sem pancada também, né? Um futebol de fita, beisebol. E ele era doador dos nossos projetos. E eu me lembro de chegar num dos hotéis dele, tinha 15 hotéis na época, e esses hotéis pequenos tem uma expressão engraçada, é hotel de peão. Então, ele só hotel barato para empresas que iam fazer obras na nossa região. Então, tem uma parada grande da Petrobras, vem muita gente do Brasil inteiro, ele colocava esse pessoal lá. Recebia tudo em dinheiro, eu lembro de uma vez de receber doação com ele, tudo em nota de R$2. E chegar na mesa assim, cheio de dinheiro, olha, aqui é a doação lá pro projeto das crianças. E eu perguntei, cadê o seu pai? Ele falou assim, meu pai teve um AVC. Ficou 3 meses na UTI, meu pai tá falido. Só tem um hotel e a chácara que ele mora, que era um lugar fantástico para festa de casamento e tal. Ele transformou aquela chácara e foi lá morar nela, tal. Aí eu fui lá atuar com eles como consultor para cuidar dessa empresa. Eu me lembro que eu fazia pagamentos para eles que vinham na conta da minha empresa e eu fazia uma mesada para eles, porque não tinha como pagar pela conta. Porque naquele tempo que ele ficou hospitalizado, ele era um empresário hipercentralizador, então teve ações trabalhistas, cara, ele perdeu tudo. E a família não sabia nem como acionar uma conta, acessar nada, e filhos, esposa. E foi uma história muito legal de superação, de transformação, e aí a gente tem um carinho mútuo muito grande. Então, quando eu cheguei naquela situação, Felipe, é o quê, cara? Ele é um cara incrível, era uma mente sensacional. Mas agora ele está numa cadeira de roda, ele é um pós-traumático, sequela e tal. É uma pessoa querida, mas infantilizada, limitada e tal. Não é mais um empresário forte que eu conhecia. Então a gente tem que chegar e falar assim, tem que lidar com a realidade. Agora, em cima dessa realidade, eu vou construir. O que a gente vende, o que a gente não vende, o que a gente resolve, os acordos, e vamos chamar e tal, e pau no gato e vamos resolver o negócio. E aí a vida se transforma. Então, o que falta hoje para o gestor no setor condominial é ter essa leitura profissional, aí sim, que o profissionalismo tem a ver com método, mas também tem a ver com experiência, com rodagem, de olhar para aquilo e ter uma conversa com a comunidade seguinte, gente, isso aqui é o que é. Me desculpa. Mas primeiro tem que saber o que é. O que é. E às vezes até pode ser que alguns síndicos não estejam preparados para saber como encontrar o que é. Às vezes é tão acessível. Por exemplo, faz sentido. Eu vou falar, por exemplo, eu estou assumindo um condomínio agora e eu vou assumir um prédio com 200 apartamentos, cada apartamento R$1 milhão, e tem uma estrutura incrível e tal. E, vou chegar para você, Felipe, vende 1 hora do seu tempo para mim. Quanto que é? Posso te pagar R$200 para ter uma consultoria de 1 hora? Eu acredito que você não vai negar. Oi, eu venho aqui tomar um café, eu quero falar sobre o meu prédio, tal. Cara, eu sou um síndico aqui agora, novo, infante, preciso saber. Aí preciso ouvir o engenheiro. Aí você vai me falar. Esse ponto de atenção, isso aqui você precisa ter, isso aqui tem que entrar no teu orçamento, isso aqui tem que acontecer de maneira periódica, isso acontece a cada ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos. Você tem que prestar atenção nisso, tal, tem esses prazos, tudo. Aí eu vou sair daqui assustado. Caramba, Felipe! Cara, não dá pra caminhar sem você. Quando você tem consciência, aí você fala, cara, eu não sou tão grandão assim, não. Eu vou precisar de um cara como você. Só você basta? Aí você fala assim, não basta, cara. Você vai precisar falar com outro cara. Você também tem demandas jurídicas. Você vai falar com outro cara, tem demanda tal. Se você tiver humildade pra sentar e ouvir essas sabedorias, você vai construir a sua. Aí você vai falar assim, cara, não dá para eu andar sozinho. E aí, gestão de sucesso tem a ver com montar um time, orquestrar um time, ser um técnico na beira do campo e deixar os caras jogarem. Entendeu? Porque se eu fizer de maneira diferente, a tendência é que a gente vai ter um fracasso e aí já tem prazo de validade. É o que você falou, por exemplo, o cara chega no final de um mandato, não é reeleito, ou ele é destituído. Ou temos aqueles também que são os mal intencionados, que não tem intenção nenhuma de trazer bem para ninguém. Vai entrar lá só para fazer o dinheiro dele e fazer de maneira até desonesta. Porque o nosso mercado é um mercado que abre muito espaço para corrupção. Por quê? Porque existem decisores que têm acesso a recursos, que não têm controle de nenhuma parte e não tem uma fiscalização próxima. Nós temos um conselho fiscal que tem que ser eleito no condomínio que se manifesta uma vez por ano, se manifesta de fato.
Então a gente tem espaço para muito problema. Então eu acho que é o seguinte, olhar a coisa como ela é, não se afastar do básico bem feito, mas saber o que fazer, puxa, aí eu tenho que buscar conselho. Eu vou ter que sentar com o Felipe 1 hora para conversar, vou ter que sentar com o doutor Eduardo 1 hora para conversar, vou ter que chamar um administrador, ter um síndico mais experiente, para poder colher dessas sabedorias aí e construir a minha. E com isso, nós temos um segmento aqui na patologia das construções, que grande parte dos nossos clientes são condomínios. Né? O meu escritório, FSL, grande parte dos clientes são condomínios. A gente vive, né, em condomínios prestando consultorias e trabalhos. Diante de tudo que você já aprendeu e viveu, você teria alguma dica de como vender mais? Como vender mais? Muito legal a sua pergunta. Tenho sim. Primeira coisa, esse é um setor hiper relacional. Então não tem como você vender nesse setor se você não entender que você precisa construir um networking que é corpo a corpo. Tá? Não adianta eu pegar um contato, me dá um contato. Ailton, me passa aí o contato de 10 síndicos no WhatsApp. Desculpa. Isso aqui não vai funcionar. Agora, vai funcionar, fala assim, Ailton, você conhece 10 síndicos que podem tomar um café comigo? Tem uma padaria aqui embaixo, cara, eu tenho um croissant que é fantástico. E é o seguinte, traz essa turma aqui para tomar um cafezinho com croissant aqui, eu quero falar sobre engenharia para esses caras, bater um papo, conhecer gente, entendeu? A gente vai fazer uma lembrancinha aqui, um presentinho, tal. Aí eu vou falar para você, cara, isso aí vai te custar uns R$1.000, R$2.000. Eu falei, não importa, eu sou empresa, eu sou negócio. Aí eu tenho que pôr dinheiro, eu tenho que pôr tempo para construir networking. E aí, naquele momento que eu estou exposto com aquele pessoal para o cafezinho, cara, não é o croissant que vai brilhar, é o Felipe. Eu vou falar do meu conhecimento, tal, eu vou me vender. Então, antes de você vender a sua solução, esse é um mercado que você tem que se vender primeiro. Você vai ter que chegar nessas pessoas. Porque, no final, as demandas elas vão surgir. Os problemas vão surgir. A pergunta é, quem o cara tem lá no telefone dele? Que ele vai lembrar. Por mais que ele fuja de você, uma hora ele vai precisar. Vai precisar. Então, você tem que ser um cara que a lembrança tem que estar muito fresca na cabeça dele. Então, o engenheiro Felipe Lima tem que bater na cabeça. Quando ele pensar no engenheiro, sabe, aqueles top of mind, né? Nós temos que ter isso, cara, no mercado. Você tem que lembrar quem que é esse cara. Então, você que está militando na engenharia, você tem que pensar nisso. Eu tenho que conquistar clientes. Beleza, você pode conquistar clientes de maneira... vamos saber as escalas aqui, né? Eu vou escalar de 1 a 1, entendeu? Ou vou criar escalas maiores, vou criar movimentos exponenciais. Quando eu faço isso? Quando você não precisa estar nessa abordagem 1 a 1. Você vai criando memória na cabeça das pessoas e elas vão passando o teu nome para frente. Você não precisa abordar pessoa por pessoa e falar, eu sou Felipe Lima. Felipe Lima existe. Não, o Ailton tem que falar de mim, o Reginaldo tem que falar de mim. Bom, mas peraí, então eu tenho que falar com tenho que falar com pessoas, mas eu tenho que chamar o Ailton ao café também. Porque se o Ailton tem um network de 1.000 pessoas, eu brincava com o Dr. Eduardo Rachid. Eu falei assim, quanto custa o seu iPhone aí? Não sei, uns 3, 4 mil. Eu falei, não, esquece. Você não sabe o valor do seu telefone. Pô. Esse dia ele estava falando comigo. Seu telefone vale mais de R$1 milhão. Por quê? Não. Quando eu olho aqui na tua lista de contato, eu vejo aqui as cifras do seu honorário. Então, quer dizer, as pessoas que você é capaz de chamar pelo nome, que as pessoas sabem o teu nome, têm contato com você, esses são os seus clientes. Esse é o seu valor. Tá aí o seu valor. Então, você constrói essa carteira de valor com relacionamento. A gente está indo muito para a questão das mídias sociais, tem gente querendo crescer nas mídias sociais, mas, cara, o cara tem que entender o seguinte, eu acho que aquilo ali é uma alavanca interessante, mas você vai ter que vir para o offline. Sim. Porque os negócios acontecem aqui. Esse segmento não é um segmento que demanda decisões no ambiente virtual. Você pode se posicionar bem no ambiente virtual, mas o processo decisório acontece com pessoas em uma assembleia. O síndico não é o teu cliente final, ele é o teu melhor vendedor, então ele é um facilitador da tua entrada para o condomínio. Então você precisa entender essas nuances de como vender para condomínio. É importante, né, ter esse conhecimento, né? O síndico não é o nosso cliente final. Não é. Ele é o teu mobilizador. Então vamos pegar, por exemplo, quem que é o cara que tem que ser o seu entusiasta? É o síndico. Então você vai ter que vender para ele. Aí você vai ter que vender para os amigos dele. Eu, por exemplo, eu tenho uma metodologia para vender o meu produto. Falei com o síndico, ele gostou. Cara, eu estou aqui à disposição para fazer uma chamada de vídeo com seus conselheiros, tirar a dúvida de todo mundo. Sem qualquer compromisso. Cara, quando o cara me põe nesse segundo estágio,
Aí o que acontece? Eu tenho o síndico que comprou a minha ideia e tenho o conselho que comprou a minha ideia. Quando eu vou para a assembleia, as pessoas que estão lá, elas não estão preparadas para E decidir. muitas vezes confiam naqueles que Não, eles estão olhando para a representando. manifestação daquele cara. Então, aquele conselheiro que diz assim, eu já vi, já conversei, já tirei a minha dúvida e eu concordo nessa contratação, cara, ele já arrastou 10. O segundo, mais 10. Então, eu vou pegando, porque muitas vezes o síndico, ele não é, ele é inclusive pessoa não grata no condomínio, tá? Mas a opinião dele, Não, todo mundo quer ser contrário. principalmente, a gente aqui trabalha numa questão, você falou, né? Eu até tomei uma decisão difícil. Lá em 2019, eu pensei em não montar uma empresa. O meu sócio na época falou, vamos montar um escritório e tal. A gente acabou de passar por uma recente demissão, ambos, da mesma empresa. E eu falei, não quero. Por quê? Eu falei, porque é o seguinte, a gente tem um princípio do não suborno. Perfeito. A gente tem um princípio de que a gente não vai pagar nada, nem receber de ninguém, nem pagar por ninguém, e não estou aqui dizendo do outro, cada um faz o que quer da sua vida, mas a gente não vai viver assim. Então, eu tinha na minha cabeça, não tem como a gente ter sucesso, né? Vai ser difícil, porque a gente via um movimento dentro da nossa realidade que tinha muito, Sim, tem muito. e tem muito. E como ficar fora disso? A gente vai estar fora, porque a gente não vai oferecer nada, alguém oferece e tal. Já tivemos casos, a gente como gerenciadores, empresas oferecerem e tudo mais. E a gente não é do nosso, a gente não quer construir o nosso escritório com base nisso. E foi muito louco, e Deus acabou abrindo as portas, e Deus mostrou pra gente que tinha algo maior que o propósito dele, tudo que ele pode construir, né, com base nisso, que não é isso que faz com que a gente não tivesse sucesso, era uma crença limitante, e abriu as portas, e a gente cresceu, e hoje a gente vive o nosso escritório, graças a Deus, com essa leveza e simplicidade de não ter isso no nosso modus operandi, apesar de a gente sabe que a gente tem algumas restrições, a gente não tem alguns acessos, e por conta disso, mas também tem o outro lado, né? Porque às vezes tem tanto isso, que quando o síndico indica tanto, pode ser que os condôminos podem já achar que algo, né? Enfim, é um ambiente, e não estou dizendo que todos os síndicos fazem, pelo amor de Deus, é um ambiente Não, você tem que estar preparado para esse jogo. que existe. Não, você tem que estar preparado para esse Muito bem jogo. disso. Porque se você coloca todas essas suas fichas nesse cavalo que você está apostando, você pode perder. Então, o importante é o seguinte, quer vender para esse setor, construa um networking. Você vai ter, por exemplo, eu lembro quando comecei nos meus negócios, me tornei uma espécie de pagador de café profissional. Para mim não tinha limite, não tinha contexto, eu estava lá pagando café, tomando café com pessoas e me relacionando com pessoas. Hoje eu sou uma pessoa um pouco mais afastada, mais seletiva, porque eu cheguei numa posição em que eu posso escolher ser mais seletivo em determinado lugar ou então, não. Mas, na verdade, a teoria que a gente usa aqui, que é um desafio, tá? Que a gente traz até para os jovens empreendedores, já fica aí que eu vou te fazer uma pergunta para os jovens empreendedores da nossa área, que assim, no começo, quando a gente precisa de muitas oportunidades, a gente está zerado, está começando, a ideia é a teoria do Sim Senhor, né? Do filme Sim Senhor, do Jim Carrey, que dá até um bom livro aí para escrever com base nele. Ou seja, as oportunidades vão vindo, sim. Você tá sim em todo evento, é sim com todo café, sim com toda reunião, é sim para toda visita. Não tem seleção de lead, não. Chamou, eu tô em todos os eventos, eu tô em todas as coisas, tudo. Sim. Não tem hora, não tem dia, não tem fim de semana. Desses tantos de sim começam a surgir as oportunidades. Mas você não precisou nem de sabedoria para decidir, porque você estava em tudo. Agora, a gente chega a um ponto de se tornar seletivo que a gente precisa mudar de dizer só sim para começar a dizer alguns nãos. Aí vem o peso. Aí você encontra a qualidade. Porque aí, de repente, tem 4 opções, você tem que dizer sim para 2 e não para as outras 2. Quando você dizia sim para as 4 e 2 davam retorno, pelo menos, tá ótimo. Agora, você pode escolher as 2 que não vão te dar retorno e você disse não para aquelas que te dariam. Mas isso que vem a sabedoria, né, meu amigo Ailton? Da gente construir a nossa história, também aprendendo a ser seletivo,
a saber aonde estar e com quem estar e em quais momentos estar. Eu estava conversando com um sócio, eu acho que foi ontem de manhã, a gente estava tomando um café, e a gente estava falando sobre determinadas coisas que não colam em nós, né? Então, por exemplo, a gente negou muitas situações que são sensíveis no mercado, da pessoa, se não pagar, não entra, e nunca, o que acontece? Aquelas oportunidades que nós deixamos passar por conta desse tipo de situação, em que a gente foi muito rígido e muito convicto em perder um negócio, porque tem coisa que é melhor perder do que achar, a gente está muito convicto nesse valor, isso nos coloca numa posição hoje que nenhum desse tipo de coisa pega em nós. Então um concorrente não consegue chegar e falar assim, ó, lidar com aquele cara, lidar com um desonesto. Esquece! Você vai ter que trabalhar comigo o seguinte, para você ganhar de mim, você tem que baixar o preço. Simples assim. E eu não vou baixar o preço junto. Porque o meu valor está estabelecido. A minha entrega, ela é consistente, ela é garantida, entendeu? Ela é provada, aprovada. A minha entrega tem valor, né? Tem valor e eu reconheço o valor da minha entrega. Então, eu prefiro realmente ficar sem trabalhar para você do que eu trabalhar ferindo um princípio para mim que é muito importante. Qual que é importante? A qualidade da minha entrega, a qualidade de vida dos meus funcionários, a estrutura da minha empresa. Então, se você for puxar a minha empresa, eu não estou devendo impostos, o meu funcionário não está infeliz na posição dele, eu pago o justo pelo trabalho dele para poder ter a dedicação e aí a gente tem um ambiente maravilhoso. Então, o que eu vi no setor condominial? Muita gente com pires na mão, tá? E como eu vi empresas em crise, eu vi muita gente o seguinte, o pires na mão é durante um tempo, mas depois eu tenho que fazer uma escolha de não viver mais nessa realidade. Porque se eu for dizer sim para todas as coisas, aí eu acabo não tendo mais lucro nas minhas operações, eu estou começando a pegar dinheiro, que é uma provisão trabalhista, um provisionamento tributário, eu estou sangrando a minha empresa, e muitas vezes eu tenho que trazer dentro do meu negócio também, tem essa cosmovisão bastante equivocada da aparência. Então eu tenho que usar um relógio que eu não tenho condição de comprar, eu tenho que dirigir um carro que eu não tenho condição de dirigir, porque eu preciso chegar naquele lugar e me mostrar como um cara de sucesso. Por exemplo, o setor imobiliário tem muito disso. Tem corretor de imóveis que não tem casa para morar, mas não no BMW. Entendeu? Porque ele pensa na cabeça dele que se ele não chegar para uma BMW ali, não vai vender. Que é uma falácia. Sim. É um engano. Então, o que a gente tem hoje, né, para colocar para o jovem empreendedor da engenharia que está olhando para o setor condominial? Esse é um setor muito, muito rico em oportunidades. Esse é o primeiro ponto. Então, você não está dando varada na água. Tem peixe. E peixe grande. Tem muita coisa boa. É uma demanda reprimida enorme. Muito grande. O que você não pode é cometer o erro que eu detectei logo que cheguei aqui. Eu via muita gente concorrendo pelo mesmo condomínio. E aí eu usei uma frase que muita gente conhece das minhas palestras, é o seguinte, é todo mundo querendo dançar com a mesma moça no baile. Tem muita gente, mas todo mundo quer o mesmo prédio. Então existe uma concorrência acirrada em determinados setores e outros deixados de lado. Então, por exemplo, eu cresço em determinadas praças que eu estou crescendo sozinho porque ninguém vai lá. Eu dirijo 3 horas para poder chegar a determinado local. Por exemplo, eu vou fazer um evento, uma formação, no próximo sábado em Sorocaba. Sorocaba está a 2h30 da minha casa. E eu dirijo essas 2h30 para dar uma palestra no sábado de manhã no hotel em Sorocaba. Então eu vou ficar 2 dias em Sorocaba, vou visitar clientes e prospectos, e no sábado de manhã eu dou uma palestra e venho embora. Então, quer dizer, não é todo mundo que está disposto a se hospedar numa cidade, ficar 2 dias para fazer networking, entregar um produto gratuito, que eu estou dando para eles a fruta baixa das minhas soluções. Ele vai lá e vai pegar de graça, eu vou pagar o café do hotel para o cara estar lá. Eu não tenho patrocinadores nesse evento, é a minha empresa que está colocando o dinheiro, é o meu tempo que está ali. Eu faço algumas ações, Felipe, que são com parceiros, aí a gente divide aqueles custos e aquele acesso àquele grupo de pessoas, e eu tenho algumas ações que são próprias, que estão dentro do meu orçamento. Eu estou indo para uma dessa. E aí eu vou lá e estou tendo sucesso. Então, por exemplo, o meu grupo atende 40 condomínios em Sorocaba e eu estou em São José dos Campos. Alguém disse para mim, mas como é que você conseguiu do outro lado do estado praticamente? Cara, porque eu saí da minha cidade e eu fui lá. Eu construí, eu fiz networking e tal. E eu olhei para um lugar que ninguém está olhando. Meu concorrente não pisa lá. Meu concorrente tá só na internet. Tá, tudo bem, mas, cara, você tá na flor da água, filhão. Eu tô mergulhando. E quando o cara me vê, o cara fez, esse cara não veio aqui só pôr o pezinho. Então, na hora da concorrência, eu tô lá na cabeça da fila. E na hora de discutir honorários, aí você baixa? Não baixo.
Se você decidir trabalhar com outro, é só pelo preço. Só que é o seguinte, você não tem o telefone dele, você não tem o acesso, você não sabe quem é, hoje é um cara que está aqui, amanhã não está mais. Então, a dica que eu dou é o seguinte, não se preocupe no quanto você vai investir para construir networking. Lógico que o investimento vai ser com parcimônia, com a condição que te permite. Às vezes vai ser simplesmente pegar um sábado pela manhã, ir no café da manhã, num evento, chamar uma pessoa ou outra para tomar um café quando você pode, mas você vai ter que construir o networking. Porque à medida que você começa a construir isso, o sucesso começa a aparecer. E às vezes você vai achar pessoas certas que vão ter algumas demandas e você vai entregar algumas soluções para elas. Eu falo muito isso para pessoas, por exemplo, o que você tem aí que você possa entregar como se fosse uma espécie de test drive, uma degustação da tua excelência. Então você chega para determinado grupo de síndicos, fez um café aqui, você serviu o croissant para o cara na padaria. Todos vocês 10 que vieram aqui, quero dar um presente para vocês. Eu vou fazer uma visita técnica de 2 horas com acompanhamento dos seus conselheiros no seu condomínio, mas eu faço questão que estejam os conselheiros. Eu quero dar todas as dicas para você e para os conselheiros. Isso aqui é estratégia. O síndico não é o teu cliente, lembra disso. Ele é o teu... abre portas, um processo decisório que o conselheiro tem uma parte muito importante, muitas vezes mais força que o síndico. Então, quando você consegue, 10 visitas técnicas de 2 horas para 4 decisores daquele condomínio, você abriu agora o teu network do croissant de 10 pessoas para 40 e você pisou, Felipe, dentro de 10 condomínios. Se a gente pensar aqui numa escala 10/1 de chance de sucesso, se você fizer isso aqui todo mês, você vai ter uma chance de construir durante um ano. Vamos colocar aqui, 10 síndicos por mês. Eu vou pegar, olha quantas pessoas, 120 pessoas no ano, que vão abrir isso aqui para outros 3 decisores que vão entrar, e são um número de condomínios que eu estou trabalhando lá dentro. Você pode pensar assim, cara, não sei no que vai dar, mas se eu seguir essa fórmula aqui, eu não sei você, mas eu acredito que você vai ter algum cliente. E se essa escala 10/1 acontecer, cara, você ter 10 clientes, depois de 10 ações dessa, eu vou perder meu tempo, meu tempo é precioso. Mostra que é precioso, cara. Vende como precioso. Cara, esses dias eu fui fazer um test drive e cheguei numa concessionária, eu tô pensando em trocar de carro e tal, e vou comprar um carro para mim, trocar o meu e trocar o que a minha esposa usa. E fui numa loja, falei assim, vou fazer o test drive, mas é minha filha que vai dirigir. Cara, o vendedor, um cara fantástico. Sentou com a menina na frente, minha filha tem 28 anos, mas tem um rosto de 14, parece um adolescente. O cara não ficou preocupado, não fez gracinha, sentou eu e minha esposa atrás e tal, mostrou o carro pra ela. Cara, me vendeu, filho. Quem dá mel pro meu filho adoça minha boca. O cara entendeu qual que é o jogo. O cara não ficou daquela coisa do tipo, será que esse cara veio fazer média, trazer uma menina pra poder dirigir e tal? Fiz perder meu tempo. Cara, ele tá aqui no meu contato pra gente fechar negócio. Então, ele soube usar esse tempo gratuito que ele entregou. Então, a gente tem que parar com algumas coisas que a gente vê no setor. Eu vejo, às vezes, muito empresário. Fala assim, nossa, eu tô fazendo um evento aqui para síndicos, tem 50 síndicos aqui só comendo. Cara, deixa os caras comer, filho. Eu tenho uma felicidade de ver o síndico comendo, tomando café. Meus amigos, vem cá. Eu fiz uma festinha na minha casa esse dia. Foi lá, sei lá, uns 20 parentes lá. É isso. E eu não fiquei lá no canto com a minha esposa assim, nossa, só tá comendo, hein? Não, cara, é minha alegria, entra aqui e come. Agora, sabe onde eu ia ficar ofendido? Se o meu cunhado chegasse pra mim no final da festa e falasse assim, quanto que custou a minha parte? Poxa! Aí não, você tá louco? Você vem na minha casa comer aqui e tal, e você vem perguntar qual que é a minha parte? Agora você me ofendeu. Então, existem cabeças que são escassas. Cara, é só árvore, só pensa nele e tal. Existem cabeças abundantes, aí é floresta. Onde tem floresta, aí alimenta todo mundo. Aí é bom pro engenheiro, pro advogado, pro administrador, pro gestor, todo mundo ganha. Então, se a gente trouxer isso pro segmento, e aí eu quero provocar o teu segmento, a engenharia. Eu sou de São José dos Campos, a gente fez um movimento muito forte em relação à advocacia condominial. Sim. Então, nós somos uma das regiões do Brasil onde tem um volume muito grande por conta da população e a concentração de condomínios que contratam advogado por contrato de partido. Advogados contratados pelo condomínio é muito grande para o número de condomínios que nós temos. Então, o que a gente fez? A gente criou uma cultura. E aí, cara, essa ferramenta aqui é fantástica. Às vezes eu sou chamado para fazer parte de alguns negócios, então, por exemplo, você me chama, Ailton, vem ser meu sócio.
Aí você quer que eu seja o teu sócio, que eu faça parte da empresa, por causa do conhecimento que eu tenho e desse desenrolar de processo na minha cabeça e tal. Quando a gente começa, aonde que eu vou atuar? É nisso aqui, cara. Porque se você espera que eu vou sentar numa prancheta, fazer alguma coisa, sabe, um AutoCAD ali, um negócio aqui, carrega essa mesa. Não é, você não entendeu quem é o cara, você não entendeu o ativo que é essa presença aqui. Então, às vezes, a gente tem muito isso, sabe, esse equívoco. Então, é muito importante o pessoal entender aonde você está, com quem que você se associa e tal. Mas aí, a minha fala é, o mercado é fantástico, tem para todo mundo, crescente, consistente. Quantos lançamentos vão ter em São Paulo no próximo ano? Cara, do zero. Olha quantos clientes vão cair no mercado. Vão brotar novos. Então, é uma coisa tão surreal que se um engenheiro olhar e falar assim, não, eu quero me especializar no setor condominial, não importa aí qual é a tua cadeira na engenharia que você atua, cara, todas elas falam com esse segmento. E a gente tem várias, né? E na DEPAT nós temos um dos únicos cursos de assessoria técnica condominial, com a professora Alice Feitor, especialista de Campinas. Sim, conheço. Né, que ela estabeleceu, né, nossa grande amiga, e que já formou mais de 200 profissionais no Brasil desta área, e a gente acredita muito que, assim como foi o movimento com a parte jurídica, com os advogados, vai acontecer cada condomínio ter um assessor técnico, né, recorrente para cuidar dos condomínios. E esse trabalho que a gente tem que fazer em conjunto, meu amigo. Não, tem que fazer, cara. Porque precisa, né? É necessário para o time de sucesso. Meu amigo, para te finalizar, fala do seu novo livro. Qual que é a ideia? O que vem por aí? Né? Qual que é a construção? Qual que é o objetivo? Eu tenho um processo de criação de livros bastante curioso. Eu fiz parte de uma organização internacional em que a gente transformava palestras em livros. E eu atuei com esse grupo, e aí eu aprendi esse método e trouxe esse método para a minha própria construção de material. Então, por exemplo, o síndico gestor, ele nasce de uma formação, né? Formação síndico gestor, então eu dei curso para vários síndicos e aquele conteúdo foi testado, trabalhado e se tornou livro. Depois eu criei um outro material chamado Síndico-Chefe, que era uma metáfora inspirada no filme Ratatouille, que era uma provocação para a leitura do síndico gestor. Só que eu trouxe tanta coisa nova que daqui a pouco a editora falou, você tem um livro. E aí eu fui construir elementos novos, porque aqui eu trago metodologia para a gestão, e lá nós vamos falar sobre o desafio da gestão da experiência. Porque gerir um condomínio não é gestão da coisa, é gestão da experiência daqueles que adquiriram aquela coisa, quem vive naquela coisa. Então, eu vou trabalhar os desafios da gestão da experiência. Né? As operações que precisam funcionar muito bem, os relacionamentos, os conflitos que têm que ser bem geridos, né? E a satisfação recorrente, que é uma demanda constante no condomínio. E aí eu comparo o condomínio nesse segundo livro com uma experiência de você sentar num restaurante para comer. E aí tem aquela máxima, né, que gosto bom no retroage. Então, se você vai no restaurante com a sua esposa, você tem uma noite maravilhosa, te serve um prato maravilhoso, se você volta lá no outro dia, você não espera nada menos do que aquilo que você recebeu. Verdade. Subiu o sarrafo. Então, a demanda de satisfação ela é recorrente e em condomínio, idem. Então, não dá para eu ter vivido um mês de abril maravilhoso e deixar cair o nível em maio. Acabou, você está fora. Então, você tem que manter o nível de satisfação. Aí a gente vai trabalhar como construir isso. E aí o mote do livro é o conceito do básico bem feito, que é o que a gente debateu aqui. Então, a gente começa com o básico, não é o sofisticado. E aí, como você tem aquela frase famosa, né, que o último degrau da sofisticação é a simplicidade. Então, fazendo simples, fazendo o básico bem feito, a gente tem sucesso. Então, o próximo livro é Síndico-Chefe, o desafio da gestão da experiência, que é uma metáfora da gestão condominial inspirada na animação Ratatouille, e vem com esses elementos aí e com essa proposta da gente construir sobre o básico bem feito. E já estou em outra palestra construindo o próximo livro, que aí vem pro ano que vem. Não para. E continua formando síndicos, né, educando, trabalhando e vivendo nessa área de condomínio. Vamos nessa. E vamos fazer alguns trabalhos em conjunto, com toda certeza. Ativar os engenheiros, os arquitetos que trabalham nesse mercado para entender, né, o segmento. Se a gente não entender o segmento que a gente quer fornecer o trabalho, a gente não vai fornecer adequadamente. E muitas vezes, a parte da técnica da engenharia, arquitetura, no seu mais alto nível, por vezes, nós e os meus colegas ficamos muito focados na técnica. Talvez entendendo que a técnica vai resolver tudo.
Tecnicamente, sim, mas para vendermos, para gerir as nossas empresas, para conseguirmos sucesso nesse ambiente, temos que expandir, né? Temos que ser técnicos que pensam de uma forma de gestão, que se relacionem com as pessoas, que entendam aí sobre vendas, que entendam sobre relacionamentos, que estejam dispostos a investir o seu tempo para cuidar das pessoas. Quando você monta uma palestra, um evento, serve os síndicos, meu amigo, vou voltar para a teologia, né? Você está servindo, você está amando, você está cuidando, você está honrando as pessoas. E isso por si só já deveria ser o suficiente. Por mais que não tenha nenhuma venda, se nós tivermos condições de servir as pessoas, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, e por aqueles momentos, aquelas pessoas ali, depois que saírem bem, saírem felizes, saírem satisfeitas, saírem melhores, pode ser que não nos contrate. Mas se a gente entender que aquilo já é o propósito, já é o negócio, porque a própria palavra diz, né? Olha o que falando para o teólogo. Melhor é dar do que receber. Sim. Até porque se nós estamos conseguindo dar, está conseguindo montar aquela palestra, está conseguindo fornecer aquele alimento, fornecer aquele tempo, é porque você tem condições. Tem uma coisa que é uma máxima... E isso é prosperidade. Tem uma máxima bíblica que ela é dos negócios, né? Se você não semear, você não colhe. E o que é semear? Semear é dar de graça para a terra. E semear bem. Não, você não tem segurança que volta. Não. É tão desafiadora a semeadura. Tampar. Porque eu compro a semente, eu investi e eu solto ela na terra. A terra não tem nenhum compromisso de devolver para mim. O clima não tem nenhum compromisso de devolver para mim. É um ato de fé sensacional, lógico, existe todo o preparo, técnica, tal. Mas no final, eu tenho que sentar e esperar a terra me devolver. E aí, trazendo para o método de venda, eu acho que a gente pode chamar isso, que tem uma outra metodologia bastante interessante, que é a ideia do motor 1 e motor 2. Então, no meu negócio, eu tenho um motor 1, que são meus contratos de gestão de recebíveis para condomínio do segmento que eu atuo. Esse é meu motor 1 de negócio. É onde sai a minha receita de ganho. Só que eu tenho um motor 2. O meu motor 2 é a formação. Então, quando eu estou vendendo as formações que o ticket é 0 no meu bolso, mas para o meu cliente é alguma coisa, porque o síndico saiu da casa dele, teve combustível, estacionamento, alimentação e tal, pedágio, ele pagou alguma coisa. Então, para ouvir o Ailton falar em Sorocaba, e investiu tempo. Se você saiu de São Paulo, né, quem se interessar em estar lá em Sorocaba, né, tendo conhecimento desse evento, ele vai ter um custo para ir lá. Então, houve uma paga. Então, esse aqui não traz para o meu bolso, mas é o meu motor 1. Porque eu estou vendendo que é o posicionamento do Ailton profissional. Estou colocando a minha excelência aqui à prova com ele. Quando eu venço esse motor 1, cara, se eu depois fazer uma planilha com você vai perceber, cara, o motor 2 está todo sendo alimentado. Meu motor 1 é alimentado pelo motor 2. É a fruta baixa, é o meu ticket baixo. Sabe? Que é aquilo. É uma estratégia ampla. É uma estratégia ampla. Então, quando você olha para isso, por exemplo, na internet, isso acontece com, por exemplo, aquele cara que entrega um e-book gratuito para o cara poder chegar a comprar o produto dele. O cara compra um produto de R$ 9,90 para comprar uma mentoria de 2.000, sabe? O que ele faz? Ele coloca aquele prospecto, aquele cliente em potencial numa jornada. Então, é muito importante que você construa essa jornada. Eu vou estar abrindo agora a minha agenda para mentorias. Então, eu vou ter mentorias de gestão e mentoria de negócios imobiliários com foco no condominial. E, cara, vamos pensar em fazer uma coisa juntos. Vamos. Porque a gente trazer um engenheiro para conversar sobre isso, e aí, sabe o que acontece nessas mentorias? O pessoal acha que vai sentar lá e eu vou estar todas as dicas para eles. Lê do engano. Eu vou chover no molhado e as soluções vão sair daquela mesa. E o cara fala, cara, eu nunca pensei que eu podia ter usado isso para negócio. Isso que vai ser mais incrível. O simples é o complicado que foi resolvido. E já estava lá. Que aí eu volto lá no início da nossa conversa, na recuperação das empresas. A solução já estava lá dentro, cara. Só cheguei e organizei as coisas. Mas tem que ter um olhar de fora, né? Precisa. É o olhar de fora que vai assim, cara, você é bom aqui, ó. Você tá gastando teu tempo aqui. Aqui é energia desperdiçada. Mas aqui, vamos pôr um pouco mais de energia aqui. Bom, resultado. Espetacular, família. Papo bom, né? Vai merecer um novo episódio, com toda certeza, para tratarmos de assuntos mais específicos. Você é da casa. O novo episódio vai depender do almoço, né? Porque daí quando ele falar, vem de novo. Vocês vão ver, vamos pensar aqui.
Então, tchau, pessoal, aí pra gente encerrar. Cara, bom, Felipe, muito obrigado pelo convite, pela confiança de me trazer aqui para falar para o teu público. Pessoal, um grande abraço, desejo muito sucesso para vocês e convido vocês a investir com coração, com energia, pôr suor aí, a dedicar o esforço necessário, o investimento necessário para crescer nesse segmento, porque promete, é um setor real. Tá? Não é uma fantasia, nós estamos falando de achismos aqui, a gente está lendo um setor dentro da realidade que a gente conhece, a gente experimenta e tem trazido sucesso para muita gente. Eu acredito que a engenharia pode ter muito sucesso nesse segmento. Apesar do condominial ainda não ter o olhar ideal e adequado para isso, a gente pode construir essa lente para que eles possam enxergar, sim, o engenheiro e trazer ele para o orçamento. Vamos que vamos. Tchau!